Tema de hoje: as misericórdias do Senhor. Como nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro existe uma campanha chamada Setembro Amarelo, uma campanha contra o suicídio. Eu quero trazer aqui um assunto que tem abordado muitas pessoas que chegam a entrar em pânico, quase loucura, ao pensar de que alguém que suicidou-se foi para o inferno. Porque é isso que muita gente anda falando por aí. Quem se matou foi para o inferno? Já deixe-me lhe responder uma coisa: não. É um erro de interpretação da Bíblia Sagrada. Tem um texto da Bíblia Sagrada que está dizendo uma coisa e a pessoa está interpretando outra do mesmo texto. A Bíblia não fala uma coisa como essa. Mesmo que não tivesse nenhum texto da Bíblia Sagrada, eu afirmaria não também. Por uma razão simples. Eu sei o Deus que eu sirvo. Como é que pode alguém acreditar que, imaginemos aqui uma pessoa que levou a vida dela inteira nos caminhos do Senhor, ela serviu o Senhor, ela amou o Senhor, ela dedicou sua vida ao Senhor. Aí, no momento de crise dessa pessoa, em uma hora de crise ou em alguns dias de depressão, essa pessoa vem a tirar sua própria vida, ela vai ser julgada por causa desta última decisão feita de modo insano. Ela vai ser julgada, sendo que ela tem toda uma história por detrás. Permita-me falar, primeiramente, é um desrespeito à memória de quem se foi. Segundo, é uma ofensa ao amor de Deus. Uma expressão como essa. E terceiro, é uma tolice de quem tenta interpretar a Bíblia sem capacidade para tal. Se você não entende alguma coisa, responda: eu não sei. Não entende, fala: não sei. Mas tentar inventar coisa em cima de texto bíblico, não distorça a palavra de Deus, por favor. O texto que se baseiam é este aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios 3, 17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ora, se você interpreta que o santuário de Deus aqui, ou o templo de Deus, é o nosso corpo, dá a entender isso mesmo. Mas, querido, se você vai pegar um texto da Bíblia e tirar do seu contexto, texto fora do contexto é pretexto para você dizer o que você já queria dizer. Então vamos ver o contexto. Nesse contexto de 1 Coríntios, Paulo começa falando de um problema que não tem nada a ver com o suicídio. Deus está falando ali, através de Paulo, sobre divisão no meio da igreja. Deus está falando ali, através de Paulo, sobre o perigo daqueles que dividem a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, na sua essência, ela é de comunhão, ela é de relacionamento, ela tem a sua unidade. E para quem conhece a Bíblia Sagrada, sabe que toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios se refere sobre o mesmo tema, ela inteira. E o capítulo 3, Paulo começa falando: tem divisão entre vocês, e vocês são muito criança, que fica com briguinha. Fica com briguinha até de qual é o pregador preferido. Um fala que eu sou de Paulo, outro fala que eu sou de Apolo, outro fala que eu sou de Cefas, Cefas é Pedro. E outro ainda fala: não, eu sou de Cristo, eu sou mais especial do que vocês ainda. Então, tem alguns assim que ficam se dividindo. E Paulo fala: mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem são esses, se não somente canais de Deus para abençoar a igreja? E aí, ele vai falando. No ministério dele, que é o ministério apostólico, ele falou: eu lancei o fundamento. E depois de eu lançar o fundamento, vieram os mestres. Apolo, por exemplo, é um mestre, que veio edificar sobre o fundamento que eu lancei. E da mesma forma, ele falou: não importa quem lançou o fundamento e não importa quem edificou sobre o fundamento, o que importa é Cristo. Esses homens são meros canais de Deus para abençoar o povo. E aí, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ainda
estou estudando o capítulo 3, ele fala assim, o que planta e o que rega tem um só propósito. Ele faz trocadilhos o tempo todo da figura da igreja. Ora ele mostra a igreja como um jardim de Deus, ora ele mostra a igreja como um templo, como uma casa, como um edifício de Deus. E aqui continua. Ou como um santuário de Deus. E aqui continua. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, o jardim de Deus, plantação de Deus. E edifício de Deus, ou templo de Deus, ou santuário de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que os ministros, cada um vai receber o seu galardão diante de Deus de acordo com o seu próprio trabalho. Se o trabalho que eu estou realizando com vocês aqui, ele é prata, ouro, pedra preciosa, ou ele é madeira que queima, feno que queima, palha que queima muito rápido, Deus vai me julgar isso depois. Deus vai me recompensar de acordo com o que eu fiz. Ele diz que é alguma coisa sólida, através da palavra de Deus, ou fiquei enganando o povo aqui todo domingo, só contando historinha e pronto, de modo que bate um ventinho e leva tudo embora. É isso que o texto está querendo dizer, primeiro chamando atenção para aqueles que são líderes no meio da igreja. E depois para a igreja. E a igreja é o quê? A igreja é um edifício de Deus. Nós somos uma casa para Deus. E a casa é o coletivo. Individualmente, nós somos apenas tijolos dessa casa. Como as construções antigas eram feitas com pedras, a Bíblia diz no texto de Pedro que nós somos pedras vivas nessa construção de Deus. Nós somos pedras, ou tijolos, vamos colocar assim. Então, o trabalho dos ministérios é o quê? A pedra ela é pega lá na montanha, ela é lapidada e ela é encaixada para formar uma casa. Esse trabalho de pegar a pedra e lapidar é o trabalho dos ministérios que pregam o evangelho, que trazem pessoa, que lapida a vida da pessoa e a encaixa no corpo de Cristo. A partir de agora, ela faz parte de uma casa. Então, o edifício de Deus sois vós, diz o texto. Vocês são, no plural, edifício de Deus. Então, está falando da casa de Deus. Versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Continuando. Se o que alguém construir queimar, esse sofrerá prejuízo, ou seja, se aquilo que eu estou edificando aqui queimar, aqui não é literal, você percebeu, né? Está dizendo aqui, desvanecer, é uma obra que não deu em nada, vai sofrer prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. A quem muito é dado, muito é requerido. Deus, entenda bem, pega bem mais pesado com gente que é de liderança, que aparece, que prega a palavra, do que os demais. Que é uma questão de responsabilidade. Então, aqui está dizendo, não, mas o indivíduo, suponhamos que o indivíduo abriu uma obra e não deu em nada, e a obra foi um fracasso, foi até um vexame, Deus fala, não, mas ele vai ser salvo, não vai ser condenado. Mas assim, vai queimar a obra dele, o nome dele não vai ficar na história, ele não vai deixar uma marca para próximas gerações. É isso que o texto está querendo dizer. Versículo 16 diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Percebeu que o texto está falando o tempo todo no plural? Portanto, a casa de Deus, vários textos da Bíblia dizem assim, que sois vós, é isso aqui, ó. É a coletividade, não o indivíduo. Eu individualmente, nesse sentido, nesse texto não está dizendo que o indivíduo é a casa de Deus. Nesse texto está dizendo a casa de Deus como a igreja, como o povo de Deus. Esta obra de Deus é uma casa de Deus. Aí entra o texto. Se alguém destruir o santuário de Deus, como é que alguém pode destruir isso daqui? Sim, pode destruir sim. Como? Com fofoca, com mentira, quando você briga com o irmão. Porque isso aqui é feito de gente. Só briga pode desfazer isso daqui. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Se um indivíduo sobe nesse lugar e começa a pregar uma coisa aqui, que destrói
destrói essa coisa boa que a gente tem aqui, acaba com isso, acaba com a fé do povo, dispersa esse povo, leva esse povo a não crer mais em Deus. Deus está dizendo, eu mesmo vou parar esse cara, eu vou destruir esse cara. Entenda, aqui está falando matar mesmo. É isso que Deus está falando. Então aqui não está falando de suicídio, aqui está falando que Deus mata. Mas Deus mata quem divide a igreja. Isso é sério, isso é sério. Havia unidade no corpo dos discípulos. Judas destruiu isso, Deus destruiu Judas. Havia unidade na igreja primitiva. Ananias e Safira entrou em conluio, os dois, fazendo alguma coisa, e aquilo iria destruir a confiança do povo na obra de Deus. Deus destruiu os dois morreram. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, fala que tinha gente no meio da igreja de Corinto que já tinha morrido por causa de juízo de Deus. E o que era? Paulo fala que gente que causava divisão na igreja e tomava a ceia indignamente. Tomar a ceia indignamente, meu irmão, não é porque você pecou. Tem gente que não toma assim, eu cometi pecado, não posso tomar ceia. Não, pode parar. Você cometeu pecado, você vai fazer o seguinte, você vai pedir perdão, acreditar no perdão e vai sim tomar ceia. Esse que é o processo. O que a Bíblia está dizendo que é tomar indignamente é aquela pessoa que causa divisão no meio da igreja. Você é briguento, você está falando mal de alguém e de maneira hipócrita está tomando a ceia, que a ceia está celebrando a unidade da igreja. Paulo, apóstolo, fala isso. Cuidado, existem alguns de vocês doentes, fracos, e alguns até que já dormiram. Esse dormiu morreu. É isso. Isso não se aplica a você que errou. Se aplica ao cínico. Deus condena o cínico. Anésio, mas eu briguei com alguém. Tá bom. Pede perdão para Deus agora e na primeira oportunidade para a pessoa com quem você brigou. É isso que Deus orienta você. Não divida a igreja de Jesus. Aquele que destruiu o templo do Senhor, essa unidade, Deus mesmo vai se encarregar de destruir. Mas é interessante, segundo o próprio texto anterior, mesmo assim não está dizendo de mandar a pessoa para o inferno. Ainda assim falou, mas vai ser salvo. Vai chegar no céu cheirando churrasco, de tão defumado, tão pertinho que passou. Mas vai ser salvo. Vai ser salvo. Meu querido, sempre existe misericórdia para quem se arrepende. Amém? Aliás, eu preciso aproveitar e emendar num assunto que eu nunca toquei aqui, porque nunca surgiu. Existe uma denominação evangélica, aliás, eles não se consideram evangélicos, mas alguns pensam que seja o que for, em que eles colocam que se você cometeu adultério, é o pecado sem perdão. Assim, o cara pode pecar o que for, pode falar mal, pode roubar, pode ser tudo. Mas adulterou, não tem jeito. Pecado sem perdão, inferno direto. Eu queria te lembrar que Davi adulterou e nenhuma parte da Bíblia diz que ele foi um homem rejeitado por Deus. Além do mais, o texto que fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus foi escrito muito tempo depois de saber que Davi já tinha adulterado. A propósito também, Davi não só, o caso dele, ele foi perdoado, como Salomão, que é o filho de Davi, que o substitui no trono, é o filho de Batseba, a mulher com quem Davi havia adulterado. Deus seguiu a vida. Deus concordou com o que Davi fez? Não. Mas a partir de agora, meu querido, a gente vira a página, começa uma outra história, e Deus reescreveu ali a história de Davi, por uma razão. Davi se arrependeu. Ele se arrependeu. Então, o único pecado sem perdão é aquele do qual você não se arrepende. É isso. O pecado sem perdão é o pecado no qual você resiste à voz do Espírito Santo. Deus está falando, e você não liga mais para aquilo. Pois bem, esse é sem perdão porque você não se arrepende, só por isso. Então, meu irmão, minha irmã, se você carrega alguma culpa no teu coração,
Se você carrega alguma situação na sua vida em que você acha assim, não tem mais jeito, não tem perdão, eu vim aqui hoje para dizer para você, tem jeito sim, tem perdão para você, existe algo que você precisa aprender e nessa manhã eu quero ensinar para você, as misericórdias do Senhor é que são a causa de não sermos destruídos e as misericórdias do Senhor estão sempre disponíveis para nós, inclusive a Bíblia diz assim, elas se renovam a cada manhã. Cada manhã Deus fala, renovei misericórdia, te perdoei de novo e você tem crédito na conta junto comigo, em nome de Jesus. Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais, é para eles. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Deus pode transformar os nossos erros. Por isso, meu querido, não se mate. Não se mate. Falei isso domingo passado. Tudo pode mudar ao seu redor. Tudo pode mudar. Mas, pastor, meu marido me deixou, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Fica viva. Fica viva. Alguma coisa pode acontecer. O cara pode voltar, o cara era uma encrenca aí que você vai descobrir, vai falar, graças a Deus. Seja o que for que aconteceu, fica viva. Como é que eu posso saber? Não sei, mas fica viva que você vai saber. Se matar, se você se morrer, não tem jeito da gente saber. Entendeu? Fica vivo para ver. Tem gente que acha que não tem mais futuro, sabe? Aquela expressão, é que você não sabe o que eu já fiz, minha vida está arruinada, eu sou o culpado, eu destruí a minha vida, mas eu venho hoje aqui para dizer uma coisa muito importante para você, nenhum erro que você já fez é maior do que a misericórdia de Deus. E eu vou repetir, nenhum erro que você já fez é maior do que a misericórdia de Deus. Cata isso para você. Nenhum erro que você já fez é maior do que a misericórdia de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Sempre o perdão dele é maior do que o tamanho do nosso erro. Então você precisa crer mais nessa misericórdia de Deus. Não é apenas no perdão, crer na misericórdia. Porque o perdão resolveu, está tudo ok. Você para lá, eu para cá. A misericórdia, não, peraí, ainda quero restaurar o que você perdeu. 2 Crônicas 16:9 conta o seguinte, que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer. Olha aí você que está fraco. Para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Tem momentos na nossa vida de crise que eles são bons, porque eles quebram a casca, como uma casca de noz que tem na gente, aquela casca dura. Ele quebra aquela casca para liberar melhor o nosso coração. A Bíblia chega a dizer que a tristeza se torna melhor o nosso rosto, deixa a gente mais transparente. Alguns problemas na vida da gente servem para nos quebrar ou nos quebrantar. E aí sim se libera aquele perfume que tem dentro de nós, se libera realmente a pessoa com quem nós somos. Muitos de nós passamos a nos conhecer melhor no momento de crise. E esse momento de crise é importante para abrir o nosso coração. E aí você vai ver, puxa, no fundo, eu amo a Deus. Pois bem, Deus está procurando na terra pessoas cujo coração é dele. Note, Deus não está procurando na terra quem é perfeito. Deus está focado em encontrar pessoas que têm um coração voltado para ele. Se você tem um coração voltado para Deus, quando vier aqueles pensamentos assim... para você mesmo, sabe aquela coisa que vem na tua cabeça assim, mas você não merece, olha só o que você já fez. Você tem que responder assim, não, eu sei o que eu já fiz, mas Deus me perdoou, e hoje Ele está me dando uma segunda chance, e dessa vez eu não vou falhar, porque eu conheci e eu experimentei algo chamado misericórdia de Deus na minha vida. Alguns homens na Bíblia Sagrada, eles... são fruto da misericórdia de Deus. Moisés, por exemplo. Gente, Moisés errou. E ele errou a tal maneira que ele errou assim, pensando da seguinte forma, minha vida não tem mais jeito. Era para ele ser um libertador de Israel, mas ele fez o que não devia e fugiu. Foi morar longe. Sumiu do mapa. Deletou o Facebook dele. Não quis mais contato com ninguém. Se isolou. E aí lá, sem nome nem nada, longe de todo mundo, Deus vem e aparece para ele. Deus aparece para Moisés 40 anos depois. Caramba, 40 anos.
Quando você já imagina assim, a vida já foi, minha ideia. O que eu tinha para fazer na vida, meu amigo, eu errei, não deu certo. O cara já estava com 80 anos de idade. E aí, Deus chama ele e fala para ele, eu tenho uma obra para realizar através da tua vida. E ele tenta não ir mais, entenda bem, o cara está tão convicto de que ele não é o cara, que ele chega assim para Deus e fala, eu sou gago, eu não sei falar, tudo bem, fica quieto, o teu irmão fala por você. Deus ia tirando todos os argumentos de Moisés, Deus foi tirando. No texto mostra um homem querendo fugir de Deus e um Deus que não desistiu de um homem. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que Deus não desistiu do seu chamado, do seu dom, do seu talento, do seu ministério. Deus não desistiu dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Ainda que você talvez não acredite mais nesses sonhos, Deus está querendo ressuscitar esses sonhos. Talvez alguns de vocês falam, eu já estou muito velho, talvez não mais do que Moisés, com 80 anos de idade, e Deus ainda falou, é hora de começar, é agora. Eu não desisti de vocês. É como se Deus dissesse hoje para mim e para você, eu ainda tenho um plano para você, eu ainda tenho o melhor para você. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, nada no seu passado pode desqualificar você para o futuro, só o presente pode. O passado, meu querido, já foi. E nada do passado se desqualifica para o futuro, porque Deus ainda é aquele que consegue perdoar, que consegue usar de misericórdia e resolver o problema do passado. Nada do passado vai prejudicar o teu futuro, vai impedir o teu futuro. O que pode impedir o teu futuro é o presente, é agora. Se agora você fala não, você está impedindo o seu futuro. Se você não se abre, você está impedindo o seu futuro. Por isso, se você hoje, agora, mudar o teu coração, o teu futuro vai ser brilhante. Não existe nada que você possa fazer com relação ao seu passado. Para de ficar se lamentando pelo que não deu certo no passado. Mas, Anésio, eu não terminei meus estudos. Vai adiante. Ou recomeça o estudo, ou vai ser autodidata, vai fazer alguma coisa, mas segue. Ou fala para Deus, me usa assim mesmo. Escrevendo errado, não importa, eu quero crescer. Não interessa. Mas não deu, eu não dei qualidade para minha família. Eu não formei bem os meus filhos. Se arrependa, vá lá, seus filhos são adultos hoje, olha nos olhos, peça perdão, peça a eles uma segunda chance e seja um bom avô. Não é? Muda. Eu não segui conselhos e aquele negócio deu errado, eu perdi todo o meu dinheiro. Ora, um dia você começou, recomece novamente, vai do zero de novo, faça suas contas novamente, volta a sonhar. É tempo da gente entender, o passado já foi, o futuro você não sabe. Você só pode fazer alguma coisa agora, no presente. Esse é o momento. Nada no seu passado pode desqualificar você para o seu futuro. Amém? Nada. Deus é um Deus de nova chance. Deus é assim. Eu não estou dizendo que você pode viver sua vida de qualquer jeito que vai dar certo. Quem planta, colhe. O que eu estou dizendo é que você fez burrada, Deus pode perdoar. Você vai se resolver com quem você fez, mas da parte de Deus ele vai falar, não, da minha parte está tudo limpo. Eu te perdoei, tirei seu nome do SPC. Está tudo ok. Mas recomeça a sua vida. E se acerta com quem você deve. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. O que a Bíblia está dizendo é, pode se aproximar de Deus. Deus é gracioso. Deus não é alguém chato que está registrando todos os seus erros para um dia jogar tudo na tua cara. Deus não é assim. Você não tem que purgar os seus pecados. Você não tem que pagar pelos seus pecados. Quem paga pelos nossos pecados foi Jesus lá na cruz e o que ele pagou já é suficiente. Você não tem que ficar pagando pelos seus pecados. Então receba a misericórdia de Deus. Jesus já pagou o preço lá na cruz. A coroa aqui era para ser minha,
foi dada para Jesus lá na cruz. E de uma vez por todas, porque ele não vai precisar usar isso de novo. Lá na cruz, ele já pagou tudo o que nós tínhamos de erros. Então, Deus, ele é bom conosco, ele é um bom pai. Se eu e você somos pais que a gente sabe compreender os erros dos nossos filhos, filho dá mancada com a gente de vez em quando, a gente não perdoa, você acha que você é um pai melhor do que Deus? O texto de Lucas 15, de 11 a 24, conta a história do filho pródigo. Aquele rapaz, ele achou que a vida dele não valia mais nada, mas ainda assim ele voltou para casa pedindo misericórdia. Ele entendia de que ser um dos mais baixos empregados do seu pai seria bem melhor do que a vidinha medíocre que ele estava vivendo. O que ele não contava era que o seu pai ainda era melhor do que ele pensava. Ele achava o seguinte, falou, eu errei pra caramba com meu pai, mas se eu chegar para meu pai e pedir para ser um empregado dele, cara, meu pai vai me aceitar. Pelo menos um empregado. E eu sei que um emprego na casa do meu pai é melhor do que aqui no meio dos porcos que eu estou. Então, melhor do que trabalhar no chiqueiro. E aí, este rapaz foi surpreendido a encontrar, quando ele estava voltando, um pai que sai correndo na direção dele, de braços abertos, o restaura como filho e o coloca de novo dentro de casa. Agora me diga, você é um pai melhor do que Deus? Não. Então saiba que por mais amor que você tenha pelos seus filhos, o amor de Deus por você e o amor de Deus pelos seus filhos é muito maior do que o seu. Esse é o nosso Deus. Você acha que você fez alguma coisa tão grande que Deus não consegue perdoar? Você acha que Deus é melindroso? Você acha assim que você vai chegar assim para Deus e falar, Senhor, me perdoa, e Deus vai estar assim de biquinho, você me magoou? Você acha que Deus vai estar assim? Para. Cada um de nós, imagina seu filho. Imagina, quem que tem filho, vamos lá, na faixa etária, vamos jogar aquela faixa etária, entre 3 a 6 anos de idade. Vamos lá, tem? Ok. Vamos usar vocês como exemplo. Aí esse filho querido, essa filhinha querida, linda, maravilhosa, ela ouve que você queria tomar um café, ou quem sabe beber água, alguma coisa parecida, ou um suco, e ela resolve ir lá na cozinha e pegar para você, para fazer bonito. No meio do caminho ela tropeça, cai e derruba tudo. E mancha o seu tapete. Você vai bater nela? Ela estava tentando acertar e errou. Cá entre nós, o que a gente faz como pai? Toma cuidado, claro, recolhe o filho primeiro, se machucou, e aí vamos limpar. Queridos, por quê? Porque você sabe, o coração dela estava certo, ela queria dar o melhor para você. Quando o nosso coração está certo, Deus mesmo limpa a nossa sujeira. Não é? E não leva em conta o que a gente fez. Tem uma história na Bíblia Sagrada de uma mulher que ela era uma prostituta na cidade. E uma mulher assim muito mal vista na cidade. Ela é conhecida porque Jesus estava num jantar e ela veio por detrás e lavou os pés de Jesus. Para você entender essa cena, eu tenho que ampliá-la aqui. Há 1 ano e meio atrás eu ensinei isso aqui para os irmãos, mas nesse momento eu quero aqui rever e ampliar para você rever essa ideia. Jesus foi convidado para um jantar, e esse jantar era feito mais ou menos dessa maneira. Homens ricos da cidade, ou os homens de grande importância religiosa na cidade, costumavam fazer jantares para ter assim debates e conferências. Jesus havia pregado um sermão, devia ter sido notório na cidade, um novo mestre surgindo, e havia impressionado a todos. Chamaram Jesus para esse jantar para tentar conversar e discutir com ele um pouco sobre as coisas que ele ensinava. Acontece que quando Jesus chega no local, ele não é bem recebido como se esperava. O hospedeiro, um tal de Simão, um fariseu, ele não recebeu Jesus como deveria. Há uma regra de etiqueta quando você recebe alguém na tua casa, não é? Eu vou na tua casa, por exemplo, ou vamos lá, imagina, você vai na minha casa, vai me visitar, está combinado, você vai jantar na minha casa. E a hora que você chega, fala, entra aí, meu. Ah, tá bom. Você nunca foi na minha casa e faz dessa maneira?
Não, você tinha que ser muito próximo para a gente falar, e aí, mano, entra. Mas sabe quando a pessoa nem te cumprimenta? Não é assim. Você vai pela primeira vez na minha casa, vamos receber na porta, a mulher está de bolsa, está aqui a bolsa, vou levar, colocar no lugar, está com um casaco, vou tirar, vamos pendurar, por favor, senta, vamos sentar. Você faz toda uma recepção, isso faz parte da nossa cultura. Na cultura da época, o que se fazia? Se esperava a pessoa na porta e dava ali um beijo. Indicava o lugar de honra para essa pessoa sentar. Como era costume, vinha alguém e lavava os pés daquela pessoa. E se essa pessoa ela era um nobre, era uma pessoa assim, muito honrada, também tinha um óleo aromático que era passado ali. Algumas vezes até se ungia o cabelo da pessoa também. Alguma coisa para ela passar ali, para ela se sentir mais refrescante e melhor. Mas quando é convidado um rabi, um rabino ou um mestre, costumava se oferecer uma hospitalidade muito mais ainda refinada. Um rabi ele não era somente recebido com um beijo na porta, mas todos os membros da família. Era uma sociedade bem machista, tá? Os membros de sexo masculino da família iam para a porta, todos os filhos do homem iam para a porta, e esperar o rabi chegar. E o recebia com um beijo nas mãos, aqui ó, no dorso. Não se beijava no rosto. Beijo no rosto está dizendo que você é bem-vindo e nós somos irmãos, eu sou igual a você. Beijo na mão significa que você é superior a mim. Então era assim que se fazia. É por isso que eu costumo dizer que Judas, quando foi trair Jesus, não deu beijinho no rosto. O beijo tinha que ser na mão. Porque beijo no rosto ele deve ter beijado todo mundo. Porque eram seus irmãos. Mas para destacar Jesus, ele falou, esse é o mestre. Teve que beijar aqui, na mão, no dorso da mão. Então, esse homem, voltando aqui à história, o homem foi grosseiro com Jesus. Tratou Jesus como um cara não bem-vindo, de uma classe inferior. Todo mundo deve ter notado isso e estiver assim esperando qual seria a reação de Jesus. Talvez esperando aquele momento, que é o momento em que os visitantes dão assim uma palavra de saudação para o hospedeiro. O hospedeiro fala para todos e depois é o momento do visitante falar. Nessa hora Jesus vai descascar o abacaxi, vai falar um monte para esse cara, sair do local no momento para se dizer assim, fui ofendido. Mas Jesus não faz nada disso. Ele absorve aquele insulto e fica na dele. Então, quando se fazia um jantar como esse, era um sinal de ostentação para toda a vizinhança. Significava que você era importante. O importante era quem dava o jantar. E então, ele fazia isso para ser visto por todos os vizinhos. As mesas ali, elas eram mesas, não é igual a nossa, que a gente põe a perna debaixo da mesa. Você ficava como que deitado, aqui é servido, e os seus pés ficam para trás. E assim eram colocados, e ficavam alguns servos desse principal atrás dessas pessoas, algumas vezes até com bacia, e despejavam água ali nos pés dos hóspedes para lavar ali os pés. Esse era o momento de se lavar os pés. E no meio daquele onde eles sentavam, é que era servido ali a sua comida. Algumas pessoas se aglomeravam, curiosos da aldeia ficavam ali também. Lembrando, os jantares não eram feitos dentro de casa, as casas eram muito pequenas. Normalmente eram no quintal, do lado de fora, por isso que todo mundo via. E era normal isso lá. Muito bem. Uma prostituta na cidade ficou sabendo que Jesus estaria no jantar, foi lá ver também. Mas quando ela viu o modo como Simão, o fariseu, recebeu Jesus, ela se condói com aquela humilhação que foi feita para Jesus. Então ela assim, emocionada, e não admitindo que alguém pudesse tratar um cara como Jesus daquela maneira, ela vai, chora aos pés de Jesus, com as lágrimas dela, ela lava os pés de Jesus, e ela também pega um perfume caríssimo, porque as prostitutas usavam um perfume entre os seios, um vidrinho de perfume caríssimo ali. Ela pega aquilo, abre e derrama sobre os pés de Jesus. Afinal de contas, ela não ia mais precisar disso. Essa é uma mulher que já tinha mudado de vida, mas muita gente não sabia. O ato dela contraria o de Simão. Simão trata Jesus como se fosse de uma classe inferior, mas ao ela derramar o perfume sobre Jesus, tratou Jesus como se ele fosse um nobre. Ela derrama sobre Jesus
Porque Jesus havia revelado esse amor de Deus para ela e agora ela estava oferecendo o seu amor a ele, tentando compensar o insulto que Jesus tinha recebido daquele homem. Lucas 7,39 conta a reação desse fariseu. Diz assim: ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Em outras palavras, uma sirigaita. Nesse momento, Simão despreza ainda mais a Jesus. No decorrer da história, dá a entender que Jesus sabia quem era a mulher. No decorrer da história você percebe isso. Jesus já havia apresentado o amor de Deus para ela. Provavelmente depois de Jesus ter pregado, deve ter tido uma conversa direta com essa mulher. Jesus sabia do arrependimento dessa mulher. E ele aproveitou aquele momento surpreendente para ensinar algo para Simão, de que pessoas podem se arrepender do que fizeram e que as pessoas merecem uma segunda chance, como a que ele estava dando àquela mulher. Então Jesus conta uma parábola, Lucas 7, 41 e 42, diz assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Aqui tem algo interessante no original, um trocadilho. Jesus proferiu esse discurso em aramaico, era em aramaico que Jesus falava. E no aramaico, a palavra para dívida e a palavra para pecado é a mesma palavra. Então, quando fala aqui que 2 homens eram devedores e que ele perdoou a dívida, é a mesma coisa que dizer que 2 homens eram pecadores e ele perdoou os pecados. Pecado e dívida era a mesma palavra. Jesus estabelece uma ligação entre o pecado da pecadora e a dívida do Simão para com ele. Jesus citou isso, o cara entendeu. O cara entendeu, até porque provavelmente ele era um cara estudado. Ele entendeu perfeitamente o que Jesus falou. 7, 42 e 43. Jesus pergunta: qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus falou: você jogou bem. Jesus sabia algo, e ele, sabiamente, ele faz o homem chegar na conclusão que ele queria que o cara chegasse. O cara percebeu que foi encurralado por essa expressão assim, eu suponho, o cara percebeu, eu estou encurralado, Jesus não me pegou. Aí Jesus arremata. Acompanha comigo a leitura. 7, de 44 a 48. Em seguida, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Jesus elogia uma mulher no meio de um bando de machista, de uma sociedade machista. Jesus não foi mal educado com Simão, jogando-lhe na cara, como pode dar a entender aqui. O segredo de ler corretamente esse texto está na expressão assim, que diz ali: Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão. Jesus não chegou assim, apontando o dedo para o Simão e falando com ele. Não. Jesus estava falando era com a mulher. Portanto, o tom de Jesus, do que ele está falando isso, é de gentileza, é de gratidão, é de amor, é de louvor àquela mulher. Ele está olhando para a mulher dizendo: Simão, ele olhando para a mulher, você nem me lavou os pés, né? Ela me lavou com as lágrimas dela. Jesus está reconhecendo a mulher. Ele está engrandecendo diante de todos. Com essa atitude, nas entrelinhas, Jesus está dizendo o seguinte: Simão, de boa, não se preocupe se você não tem me recebido como um mestre na sua casa. Essa mulher fez as honrarias da casa. É interessante aqui o fato de que Jesus está olhando para aquela mulher como alguém que tinha os pecados perdoados.
E a lição que fica é que Jesus chega assim para Simão e fala: essa mulher, ela era pecadora, mas teve consciência dos pecados dela. Simão, você também é, mas você não tem consciência dos seus pecados. Você acha que você é justo, porque você é religioso, e você acha que pecou pouco. Por isso que você não se sente muito amado. Agora, e está aí explicado por que você me ama tão pouco. Porque você acha que você pecou pouco. Mas, o que Jesus fez, na verdade, foi inverter a situação. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que o grande pecador que não se arrependeu e que contaminava o ambiente era o Simão, e não a mulher. O Simão de juiz se torna réu, no que Jesus coloca aqui. Então, para Jesus, tanto o religioso quanto a prostituta eram pecadores, eram devedores. Mas a boa notícia era: está perdoado. Inclusive você, Simão, que nem reconhece, eu estou te perdoando também. Os pecados estão perdoados. Queridos, Deus é aquele que para ele não existe pecadinho ou pecadão. Se você pecou, se você errou, eu quero te convidar nessa manhã a reconhecer o perdão de Deus, a aceitar o perdão de Deus e receber a misericórdia de Deus na tua vida. Eu vou terminar com um texto bíblico. Eu peço que você fique em pé comigo, por favor. Jeremias capítulo 18. Deus vai ensinar algo para Jeremias e fala para ele descer à casa do oleiro. Oleiro é alguém que trabalha, que faz vasos, e ele faz vasos através do barro. O que ele faz? Ele coloca aquele barro totalmente disforme numa roda. Essa roda tem quase que, vou chamar de pedal, né? Onde ele faz aquela roda girar. Enquanto ela está girando, ele põe a sua mão naquele barro e vai moldando o barro. Jeremias vai até lá e vê o oleiro fazer um vaso, mas o vaso deu errado. Então fui à casa do oleiro, diz o texto, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E agora? Quebrou, fez errado. Mas diz o texto, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Se você errou, mas eu já errei e quebrei tudo. Deus está dizendo nesse texto, ainda tem jeito. O oleiro aqui sou eu, você é barro. E eu consigo moldar você de novo. É o que Deus está te falando. Um vaso pode vir se quebrar, pode se estragar. Mas o texto mostra que o oleiro não desistiu do vaso. Inclusive, ele pode fazer o vaso mais resistente, mais forte e, detalhe, e mais bonito até. Aí, meu irmão, você tem jeito. Você tem jeito. Deus pode fazer isso. Às vezes a gente se sente como um vaso quebrado. Não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito, minha vida não tem mais jeito, minha profissão não tem mais jeito, minha vida, meu jeito de ser não tem jeito. Não tenho mais futuro. Mas nesse texto Deus está dizendo, nessa passagem, eu não desisti de você. Então, meu querido, se encha de esperança. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não queria terminar esse culto sem dar uma chance de você se restaurar com Deus. Vou ser breve e objetivo. Não vou me prolongar nesse momento. Mas eu quero abençoar a tua vida. Eu só vou pedir que cada irmão que estiver aqui por perto, ao ver que alguém veio aqui para frente, eu queria que você ajudasse impondo as mãos sobre eles, para que todas as pessoas fossem tocadas. Meu irmão, se você entrou aqui hoje e a tua vida está quebrada, e você quer que Deus restaure a tua vida, ou alguma área da tua vida, rapidinho, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você aqui agora. Vem cá, em nome de Jesus, vem aqui. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Queremos abençoar você. Pode vir, pode vir. Isso mesmo. Vem para cá.